Salmo 119, verso de número 65 ao 72. Se você achou, feche os teus olhos. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti mais uma vez, louvamos o Teu nome, porque mais um dia, ó Pai, as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós, e o Senhor nos presenteou, ó Pai, com esse milagre da vida, de mais um dia podermos contemplá-lo, adorá-lo, cultuá-lo. Por isso nós recorremos a Ti e clamamos, tem misericórdia de nós. Que o Senhor possa falar com cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta manhã, abrindo os nossos olhos e quebrantando o nosso coração, que a Tua palavra possa nos confrontar, mas também trazer refúgio e refrigério, porque só o Senhor pode operar isso, ó Pai, nas nossas vidas. Por isso eu recorro a Ti e peço no nome de Jesus. Amém. Salmo 119, verso de número 65 até o verso 72. Vamos ler aí o Salmo e depois nós partimos aí para a exposição. Aqui nessa porção do Salmo, o contexto do Salmo 119, muitos conhecem o Salmo 119 simplesmente pelo seu tamanho. É o maior salmo de todo o saltério, é o maior capítulo aí de toda a Escritura, a maior oração que nós vemos aqui na Palavra de Deus. Todavia, nós não deveríamos conhecer o Salmo 119 simplesmente pelo seu tamanho, e sim por sua riqueza, pela sua profundidade. E a tônica aqui, todo o contexto do Salmo 119, a ênfase é justamente a palavra de Deus, a lei do Senhor. E o salmista, então, estruturou o Salmo aqui com 22 estrofes, com 8 versos cada uma, de acordo ali com o alfabeto hebraico. E aí, então, ele estruturou o Salmo desta maneira. Então, cada porção, ele aborda um aspecto, trabalha sobre um assunto onde, de fato, o pano de fundo sempre é a lei de Deus, a palavra do Senhor, que no fundo, no final de tudo, é o que vai sustentar a mim e a você todos os dias das nossas vidas. Independente de quais sejam os momentos que eu e você venhamos enfrentar, o que vai te manter de pé não é um líder religioso, não é o dinheiro, não é nada, é somente a palavra de Deus. É ela que vai nos manter de pé. É o Senhor que vai manter a mim e a você de pé. Então vamos ler aí o Salmo 119, verso de número 65. Senhor, segundo a Tua palavra, Tu tens sido bondoso para com o Teu servo. E é interessante aqui, já desse debate pronto, desse início, onde ele diz nessa estrofe, Senhor, inicia dizendo isso, Senhor, segundo a Tua palavra, Tu tens sido bondoso para com o Teu servo. Ensina-me a discernir e entender, pois creio nos Teus mandamentos. O contexto aqui, nós já vamos meditar um pouquinho nisso, mas o contexto aqui, naturalmente falando, não eram dias tranquilos. O salmista, ele já nos mostrou circunstâncias extremamente difíceis. Ele foi perseguido, foi ameaçado, foi caluniado, passou por circunstâncias extremamente difíceis, e mesmo assim, ele inicia essa porção dizendo, o Senhor tem sido bondoso para com o Teu servo. Isso aqui talvez seja uma das coisas mais difíceis para que eu e você possamos colocá-la em prática nas nossas vidas, porque nós somos tendenciosos a achar se algo de ruim ou algo que nós não consideramos tão bom, algo que fugiu do nosso controle, acontece nas nossas vidas, nós já começamos a questionar a bondade de Deus. Será se de fato esse Deus é tão bom mesmo? Será se Ele é tão misericordioso? O salmista, ele não deixa espaço para esse questionamento. Pelo contrário, ele afirma, o Senhor tem sido bondoso para comigo, mesmo no pior cenário. Verso 67. Antes de ser castigado ou afligido, em algumas versões, e eu vou trabalhar com essa perspectiva aí do afligido, da aflição, ele diz, olha, antes de ser afligido ou castigado, eu me desviava. Então, antes de eu passar por esse vale, por essa tormenta, por essa angústia e aflição, eu estava querendo trilhar outros caminhos. Então, antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora eu obedeço a Tua palavra. Então, a aflição, a angústia, a dor, o sofrimento, é importante, faz parte da existência humana. É que hoje, principalmente os crentes, parece que eles vivem com uma perspectiva que se eu sirvo a Deus, nada pode acontecer de ruim na minha vida. Nós nunca vimos isso aqui nas Escrituras. Ora, o nosso mestre sofreu na cruz do Calvário, foi cuspido, açoitado, desprezado. Ele mesmo já disse, olha, eles me perseguiram, então eles vão perseguir vocês. Mas hoje, muitos vivem com essa perspectiva, se eu estou servindo a Deus, eu não posso ser assolado por nada. Eu não posso passar pelo vale do desemprego, pelo vale da doença, pelo vale das crises. Não, eu tenho que ter uma vida, assim vai ser um mar de rosas.
Deus nunca garantiu a ausência de sofrimento. O que Ele garantiu foi a presença dEle todos os dias para com os seus filhos. Foi isso que Ele garantiu a mim e a você. Claro que não buscamos os sofrimentos e não buscamos a dor. Não somos masoquistas. Mas precisamos lidar com a vida como de fato ela é. A vida é real e a maior parte dela será de existências e dores. Verso 68. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. É interessante, né? Ele diz no verso 67, antes de ser castigado ou afligido, eu me desviava, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ele está mostrando o caráter de Deus, quem Deus é. Quem de fato Deus é. Ensina-me os teus decretos. Os arrogantes inventam mentiras contra mim, mas eu guardo os teus preceitos com sinceridade. Então aqui ele descreve um pouquinho, né, do cenário que ele havia enfrentado e estava enfrentando. E ele diz, olha, o coração dele se tornou insensível, como a gordura, mas eu tenho prazer na tua lei. Foi bom, olha que perspectiva maravilhosa aqui. Foi bom eu ter sido castigado, ou foi bom eu ter sido afligido. Hoje nós temos uma aversão total à dor, o sofrimento. E ele diz, foi bom eu ter sido castigado. Por quê? Para que aprendesse os teus decretos, a tua palavra. Então esse sofrimento, esta angústia, esta aflição, de uma certa maneira, uma certa perspectiva, o salmista está dizendo, me levou para perto do Senhor, me aproximou de ti. E aí ele conclui essa porção dizendo, né, para mim, a lei da tua boca vale mais do que milhares de peças de ouro ou de prata. Em outras palavras, o que ele está dizendo, a tua palavra vale mais do que tudo para mim, mais do que qualquer ouro ou prata desse mundo. Então o tema da minha mensagem hoje aí é quando Deus usa a dor para o nosso bem. Então a grande ideia aqui, o tema central aqui que nós vamos abordar nessa manhã, é justamente o seguinte, nessa porção o salmista está nos mostrando que a bondade de Deus, ela não é demonstrada pela ausência de sofrimento. Ela não é demonstrada pela ausência de sofrimento, mas pela maneira soberana como Deus usa até mesmo as nossas aflições para nos aproximar dEle. E também, é claro, para nos corrigir, para nos ensinar o valor da sua palavra. Então é isso que o salmista está nos mostrando justamente aqui nessa porção. A bondade de Deus, ela não é demonstrada pela sua ausência de sofrimento, mas pela maneira soberana como Deus usa até mesmo as nossas angústias e aflições para nos levar para mais perto dEle. Então, existe uma pergunta que todo ser humano, né, via de regra, ele vai levantar ao longo da sua vida. Dependendo do momento que ele estiver enfrentando, pode ser que algo assole o seu coração. Se você está passando, seja pelo vale do desemprego, pelo vale da enfermidade, pelas crises da nossa vida. Por isso que a teologia ela é tão importante, né? A sua base é tão importante. Porque se você tiver uma perspectiva errada de quem você é, ou seja, se eu não consigo enxergar a minha podridão, quão podre eu sou, por isso que a doutrina da depravação total é muito importante. Porque se eu não enxergo a minha maldade, eu vou ter problema em enxergar a bondade de Deus. E aí eu vou te explicar isso de uma maneira mais fácil. Então, se eu não consigo ver, né, porque hoje há uma praga no meio, principalmente no meio evangélico, né, de que nós somos tão preciosos, né? É como se você fosse a última Coca-Cola do deserto. Não, não é isso que a Escritura nos diz. Nós éramos inimigos de Deus, odiadores de Deus. Ah, pastor, eu não era assim. Então você não se conhece. Quantos de nós que estamos aqui demoramos anos, talvez décadas, para aceitar um convite para participar de um culto? Nós dizemos que amamos a Deus, mas nós não conseguimos nos reunir para celebrá-lo. Então, eu prefiro ficar com a Escritura. Minha Bíblia diz que eu era inimigo de Deus. Se Deus não operasse na minha vida, eu e você, nós estaríamos em qualquer lugar, menos aqui. Então, a minha Bíblia diz que eu sou podre, corrompido, da planta dos pés ao alto da cabeça. Se você duvida, leia Isaías capítulo 1, verso 6. A queda nos afetou por completo, da planta dos pés ao alto da cabeça. Então, ponto final. O que eu e você merecíamos era a morte e o inferno. O salário do pecado é a morte, a condenação. Então, se eu parto desse ponto, da real condição do ser humano, que ele pecou contra um Deus que é santo, e por isso ele merecia a punição eterna, independente do que eu venha enfrentar, agora se Deus me resgatou, abriu os meus olhos, quebrantou meu coração, eu posso passar por qualquer coisa nessa vida. Mas jamais isso vai ganhar uma evidência, uma tônica no meu coração, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Eu não mereço. Não, pelo contrário, eu merecia o pior, que era a condenação eterna.
a morte e a condenação eterna. Então eu vou olhar para a minha vida, para o sofrimento, para toda a minha existência, com outra perspectiva. Então, como já disseram, se você tiver uma dificuldade em enxergar a sua podridão, em algum momento da sua caminhada com Deus, você vai nutrir um certo ressentimento para com Ele. Porque se algo de ruim acontece com você na sua caminhada, mas se o seu olhar é, eu sou uma pessoa boa, então eu mereço algo melhor, até Deus pode ser culpado pelo seu sofrimento. Até Deus pode estar errado, ou seja, ele deixa de ser bom por conta dessa circunstância. Então, em algum momento da vida, o homem ele pode deixar isso brotar no seu coração. Se Deus é bom, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essa circunstância? Eu sei que talvez muitos não tenham a coragem de dizer isso em voz alta, né? De levantar essa indagação e querer colocar Deus contra a parede. Mas muitas vezes já pensou isso lá no seu interior, lá no seu coração. Porque, meu irmão, quando nós recebemos uma bênção, é relativamente fácil você levantar as suas mãos e dizer, Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Quando você faz uma oração e Deus responde essa oração, você diz, Deus é bom. Você está passando ali pelo vale do desemprego, você clama a Deus por uma porta, para que possa se abrir uma porta ali. Deus abre aquela porta e você diz, Deus é bom. Quando a família está ali tudo tranquilo, tudo certinho, você levanta as mãos para os céus e diz, Deus é bom, louvado seja Deus. Então, quando todos os planos estão funcionando, ninguém questiona a bondade de Deus. Todos vão afirmar, Deus é bom. O problema começa quando aquilo que nós estamos vivendo não parece ser tão bom, ou causa um certo desconforto em mim e em você. É quando a nossa oração ela não é respondida da maneira que nós esperávamos, ou no horário que nós esperávamos. Quando nós perdemos alguma coisa, ou perdemos pessoas que nós amamos, quando nós somos decepcionados. Quando alguém se levanta e levanta um falso testemunho, ou fala de maneira injusta contra nós, quando nós adoecemos, ou pessoas que nós amamos adoecem, quando os nossos planos são ali totalmente interrompidos, ou seja, nós entramos num estágio ali da nossa vida, que nós jamais escolheríamos entrar. É aquilo que eu sempre digo aqui, às vezes você está vivendo o improvável, o impensável, aquilo que você jamais pensou, talvez nos seus piores planos. Você pode estar vivendo hoje. O mundo pode estar desmoronando, a sua vida pode estar ruindo, o seu chão está ali ruindo. E aí talvez nesses momentos pode surgir essa pergunta, será que Deus continua sendo bom? Será que Ele continua sendo misericordioso? Aqui no Salmo 119, nessa porção do verso 65 até o 72, o salmista nos apresenta algo extraordinário. Algo extraordinário. Ele nos mostra que é possível você experimentar coisas dolorosas, passarmos por algumas aflições, ainda assim estarmos debaixo da bondade de Deus. Interessante que ele olha a declaração, se você prestou atenção aqui na leitura, o servo de Deus ele olha para trás e ele faz uma declaração que parece absurda. Absurda. Ele chega ao ponto de dizer, olha, foi bom que eu tivesse passado pela aflição. Verso 71. Ele diz isso, foi bom eu ter sido castigado ou afligido. Se você notou, ele não disse o seguinte, olha, foi fácil. Ele também não disse, olha, foi agradável. Ele não disse, olha, eu gostei. Mas ele diz, foi bom, foi necessário. Isso produziu algo em mim. Então existe aqui uma diferença enorme, brutal, de algo ser agradável e de produzir o nosso bem. São diferenças brutais aqui. Porque existem coisas, meu irmão, que elas podem ser extremamente agradáveis e nos fazer mal para caramba, sem dúvida alguma. E existem coisas que podem ser dolorosas, que Deus pode utilizar para produzir um bem eterno em mim e em você, ou seja, para nos transformar. Então essa é uma das grandes lições aqui desta porção do Salmo 119. Mais uma vez, só reafirmando aí esse contexto, né? O Salmo 119 ele foi escrito por alguém, não era alguém que estava vivendo uma vida sem problemas, sem aflições, sem angústias. Estava lá em sua salinha, no ar-condicionado. Não. O salmista estava enfrentando ali oposição, perseguição, calúnias, mentiras. No verso 69 ele diz, olha, os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Então havia pessoas tentando destruir a sua reputação. Mas existe aqui algo ainda mais interessante nesta porção. Tem uma palavrinha aqui hebraica relacionada ao bom, que é bom. E aparece aqui repetida vez nesses versos. Então o salmista ele vai falar da bondade de Deus, daquilo que é bom, do bom juízo, do bem que Deus faz, e até mesmo daquilo que a aflição produziu de bom em sua vida. Então isso significa que
Não significa que o grande assunto desses versos seja simplesmente a aflição. Nós iremos pensar nessa perspectiva, abordar essa perspectiva, mas o grande assunto aqui é justamente a bondade de Deus em meio à aflição. Ele quer deixar isso de maneira escancarada. Deus é bom em todo momento. Então a pergunta do texto não é apenas por que nós sofremos, mas o que um Deus bom está fazendo enquanto nós sofremos? Às vezes essa é a sua indagação. E o salmista vai nos mostrar pelo menos aqui 3 respostas. E eu não vou me delongar. Primeiro, na aflição, nós aprendemos que a bondade de Deus não depende das circunstâncias. Então, na aflição, nós aprendemos que a bondade de Deus não depende das circunstâncias. Senhor, verso 65. Senhor, segundo a tua palavra, tu tens sido bondoso para com o teu servo. Interessante, não é a maneira que ele diz. Tem sido bom. O salmista ele olha para a sua história e mesmo passando dificuldades, perseguições, calúnias, sendo afligido, depois de olhar para tudo isso, a sua conclusão não é: Deus me abandonou, Deus virou as costas para mim. Não, ao olhar todo o cenário, ao olhar a sua história, a conclusão que o salmista chega é: o Senhor tem sido bom para comigo, Ele tem sido misericordioso para comigo. Isso aqui aponta muito à espiritualidade, né? A maturidade do salmista. Mesmo olhando para todas as suas circunstâncias, ele afirma: Deus é bom. Não que ele estivesse afirmando: olha, tudo isso que eu passei, isso aqui é tudo maravilhoso. Não, Deus, em cada momento Deus tem sido tão bom. Mesmo em meio aos vales, mesmo em meio às enormidades da vida, Deus é bom. Só que o nosso problema é que nós medimos a bondade de Deus pelas circunstâncias. Esse é o problema. Nós temos uma tendência muito perigosa, que quando coisas boas acontecem, nós dizemos: Deus é bom. Agora, quando elas não acontecem da maneira que nós planejamos, nós começamos a questionar então a bondade de Deus. Nós formamos uma equação. Quantas vezes já ouvi crentes dizendo isso? Se circunstâncias boas é igual, Deus é bom. Agora, circunstâncias ruins ou não tão boas, eles já começam a colocar em xeque. Talvez Deus não esteja sendo bom para comigo. Se eu tenho passado vales, enfrentado dificuldades, Deus não tem sido tão bom. Mas quando nós voltamos para a Escritura, a Bíblia, ela destrói essa equação. Ela joga por terra essa equação. Porque a bondade de Deus não muda quando as nossas circunstâncias mudam. A bondade de Deus permanece. Deus ele não se torna bom quando nós recebemos uma bênção. Não, Ele é bom. É isso que o salmista está afirmando. Ele é bom. Deus não deixa, meu irmão, de ser bom quando nós enfrentamos uma aflição. Deus não deixa de ser bom quando nós estamos ali passando pelo vale do desemprego, pelo vale da enfermidade, pelo vale do luto. Ele continua sendo bom. Porque a bondade não é apenas algo que Deus coloca em prática. O salmista enfatizou isso aqui. A bondade faz parte de quem Deus é. Não é isso que ele diz lá no verso 62? Tu és bom e fazes o bem. É isso que ele está enfatizando. Perceba a ordem. Ele diz: olha, tu és bom. E a sequência é: tu fazes o bem. Então Deus faz o bem porque Ele é bom. As suas ações procedem do seu caráter, quem Ele é. E a bondade de Deus, ela está ligada justamente à sua palavra. Não é isso que o salmista diz? Ele vai dizer isso: olha, Senhor, segundo a tua palavra, tu tens sido bondoso para com o teu servo. Senhor, aquilo que prometeste, o Senhor tem cumprido, o Senhor tem velado sobre a sua palavra. E é tão interessante, né? Porque quando nós olhamos para a Escritura, as pessoas elas pintam hoje um cenário que servia a Deus viver um mar de rosas, né? Que você não terá nenhum problema, nenhuma angústia, nenhuma aflição. Jesus nunca prometeu isso. Pelo contrário. Quando Ele olha para uma multidão de pessoas, Ele diz o seguinte: olha, vocês querem me seguir? Ótimo. Ele não fez esse discursinho que a maior parte dos evangélicos, dos pastores fazem. Venha para Jesus. Você precisa de dinheiro? Venha para Jesus. Você quer casar? Venha para Jesus. Venha e você vai prosperar, e Deus vai te dar uma esposa. Ou seja, é só esse cenário. Esse é o convite hoje para o evangelho. Jesus olha para os seus ouvintes e diz: vocês querem me seguir? Ótimo. Neguem a si mesmo. Comecem dessa maneira. Neguem a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. Meu irmão, esse discurso de Jesus, ele era impactante. Sabe por que era impactante? Porque hoje nós olhamos para a cruz de Cristo e nós nos alegramos, nós nos regozijamos, porque vemos na cruz a salvação.
Agora, os seus ouvintes, ali originais, ali há mais de 2000 anos, ouvindo esse discurso de Jesus, tome a sua cruz, isso aqui era um lugar de horror. Na cruz eram os criminosos que estavam, era o pior condenação. Então, quando Jesus diz isso, olha, tomem a sua cruz e sigam-me, o que Jesus estava dizendo, olha, se preparem para a dor, para a perseguição, para a angústia, a aflição. Então o convite não foi nada assim, venha e você vai receber. Jesus não estava extorquindo ninguém. O convite dele foi esse. Mas ele nos garantiu a presença dele em todo momento. Ele não prometeu uma vida fácil, sem angústia, sem sofrimento. Deus nunca prometeu que os seus filhos não chorariam, que eles nunca passariam pelos vales da vida. Deus nunca prometeu que nós nunca enfrentaríamos perdas ao longo da nossa caminhada. Mas Ele prometeu algo infinitamente maior. Que nenhuma dessas coisas poderia frustrar o propósito dEle na vida dos seus filhos. Isso Ele garantiu. Nada foge do controle soberano do nosso Deus. Eu sei que muitas vezes a nossa mente, nós somos limitados, nós somos pequenos, e muitas vezes nós não conseguimos compreender. E é por isso que nós precisamos aprender a descansar em Deus. Porque às vezes você olha para a sua vida, para a sua existência, e você não consegue hoje talvez enxergar essa bondade de Deus, a misericórdia de Deus e o cuidado de Deus. Mas poderia citar inúmeros exemplos aqui das Escrituras, mas eu quero citar apenas dois, Jó e José. Você se lembra, José, ele tem um sonho, Deus fala com ele, que José iria estar no poder, José iria governar. José narra esse sonho à sua família, aos seus irmãos, e aí então agora temos um problema. A resposta foi o seguinte: você está querendo reinar sobre nós? Eles ficaram indignados quando José narra o seu sonho. O irmão mais gente boa de José, você vê que o problema com a irmandade já começa lá atrás. O irmão mais gente boa de José, sabe o que ele falou? Vamos fazer o seguinte, vamos vender José como escravo. O cara mais gente boa, porque o outro queria matar José por conta do sonho. Você é louco? Você quer reinar sobre a gente? Aí o mais gente boa falou, vamos ganhar um dinheiro, vamos vender ele como escravo. Meu irmão, se você conhece a história de José, é fantástica, fantástica. Diz o texto bíblico desta maneira, que José está na prisão, e a mão do Senhor era sobre ele. Em todos os lugares que Deus enviou José, que José foi até chegar ao trono, passou coisas terríveis. O texto é enfático em dizer que a mão do Senhor estava sobre ele. Então veja, José entendeu perfeitamente isso, que Deus estava no controle da sua vida, independente do momento que ele estava enfrentando. Então, depois de ser vendido pelos próprios irmãos, depois da escravidão, depois da injustiça, depois da prisão, José ele olha para trás e diz o seguinte: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, segundo o relato lá de Gênesis capítulo 50. Ele olha para os irmãos e diz, olha, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. E em outro momento ele vai dizer, olha, Deus me trouxe para cá. Então José ele não chama o pecado dos irmãos de bom, não, ele diz, foi mal. Foi algo ruim, foi algo tenebroso. Mas existe um Deus tão soberano que Ele consegue pegar aquilo que os homens planejaram para o mal e revertê-lo para servir os seus propósitos. Quando nós olhamos também para a vida de Jó, inicia-se o livro de Jó dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, o mais rico do Oriente. Temente a Deus. Jó simplesmente viu a sua vida ruindo. Toda a sua vida vindo para o chão. Ele perde tudo, tudo. A única coisa que lhe resta naquele momento é a sua esposa. Eu sempre brinco, né? Eu sempre brinco que as pessoas falam assim, mas a mulher dele não era tão uma boa companhia, né? Porque imagina, o cara perdeu tudo, a mulher olha para ele e diz o seguinte, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Você vai continuar sendo fiel a esse Deus? Perdemos tudo, os nossos filhos, os bens, tudo veio ao chão. Mas a mulher estava lá, gente. A mulher ainda estava lá para dizer isso para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Se fosse hoje, rapaz, essa mulher já tinha ido embora faz tempo, no primeiro problema ela já tinha ido embora. Não ficava nem para contar a história, nem para xingar, nem para indagar. Mas imagine a cabeça de Jó, o mundo ruindo, a mulher olha para ele e diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Você lembra a resposta dele? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a resposta dele. Ora, nós temos recebido tantas bênçãos da parte de Deus, por que não poderíamos escolher algo assim? Deus deu, Deus tirou.
Aí, é claro, ao longo da caminhada, Jó ele enfrenta algumas indagações, né, a pressão, a circunstância, e ele começa a querer colocar, então, levantar alguns questionamentos. E aí, então, Deus responde a Jó de qual maneira? Se você se lembra, ele remete à criação. O que ele estava dizendo para Jó é o seguinte: Jó, nenhum momento a sua vida passou desapercebido dos meus olhos. Você não compreende, Jó. Você não compreende. Jó, você não compreende como eu criei esse universo extremamente complexo, com as suas devidas proporções, nos devidos lugares. Jó, você não sabe nem como eu fiz isso. Você acha mesmo que a sua vida foge do meu controle? Era isso que Deus estava mostrando. O problema é que muitas vezes nós citamos a vida de Jó, de José, de inúmeros servos de Deus, aonde eles passaram e sofreram horrores. E aí nós olhamos para alguém e dizemos: está vendo? A vida de José, a vida de Jó, você tem que ter fé, você tem que confiar em Deus, você tem que acreditar no Senhor. O problema é conosco. Somos nós que estamos enfrentando a enfermidade, somos nós que estamos enfrentando o desemprego, somos nós que estamos passando pelo luto, e aí nós não conseguimos enxergar a mão de Deus, a bondade de Deus, a soberania de Deus. Da mesma maneira que quando nós olhamos para a Escritura e vemos Deus cuidando de cada detalhe na vida ali de Jó, ou de José, ou de outros servos do Senhor. Quando nós vamos para a Escritura, Paulo, lá em sua epístola aos Romanos, Paulo ele diz o seguinte, em Romanos 8, 28, todos nós conhecemos, eu creio, ou pelo menos a maior parte de nós que estamos aqui, Paulo ele chega a dizer: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não diz que todas as coisas são boas. Não, ele diz: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, o que você entende por todas as coisas? Todas as coisas são todas as coisas. Coisas boas e aquelas que eu e você não consideramos tão boas. Mas ele diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então isso aqui leva você, e todos nós que estamos aqui, a uma reflexão. Que talvez você esteja vivendo hoje algo que você não consegue compreender. Talvez você entrou aqui com a indagação seguinte: onde está a bondade de Deus nisso aqui? Talvez você não consiga enxergar. Mas o interessante é que a fé cristã, ela não descansa na nossa capacidade de compreender tudo aquilo que Deus está fazendo. A fé cristã é tão maravilhosa, é tão fantástica, que ela nos leva a descansar no caráter daquele que está fazendo. Então, por pior que sejam os meus dias, o meu Deus é bom. Então eu prefiro ficar com o que Ele diz em sua palavra, porque a minha mente pode me enganar, o meu coração pode me enganar. Você analisa o cenário e você diz: eu estou sozinho. Isso desce para o seu coração e você tem a sensação de que realmente Deus te abandonou. Tamanho o seu sofrimento e tamanho a sua dor. Mas aí quando você volta para a Escritura, uma das promessas dele é: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou como diz por meio de Davi, lá no Salmo 23, que todos conhecemos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então você tem essa certeza. Então existem momentos em que você não entenderá mesmo como que Deus está agindo, aquilo que Deus está fazendo, mas nós fomos chamados a confiar em Deus a todo instante, em qualquer momento. Ou seja, será se Ele merece esse crédito? Será se Deus? Podemos confiar nesse Deus? Essa é a pergunta. Por isso que você precisa conhecê-lo. Conhecer o seu Deus. Deus nunca deixa de ser bom, meu irmão, simplesmente porque a vida deixou de ser fácil. Deus não deixa de ser bom. Segundo, na aflição, Deus corrige caminhos que o conforto não conseguiu corrigir. Na aflição, Deus corrige caminhos que o conforto não conseguiu corrigir. Verso 66. Ensina-me a discernir e entender, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser castigado ou afligido, eu me desviava, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Ensina-me os teus decretos. Então aqui o texto agora ele fica mais profundo, se assim podemos dizer. O salmista ele faz uma confissão: olha, antes de eu ser afligido, eu estava trilhando outros caminhos, eu estava andando por outros caminhos. Essa expressão aqui ela é muito importante, porque automaticamente o que ele está dizendo aqui, o que ele está fazendo ele está reconhecendo o seu erro, a sua falha. Olha, eu estava me desviando. Então alguma coisa aconteceu. A aflição chegou, a angústia bateu à minha porta. E a aflição produziu algo ali, produziu nele algo que o conforto não estava produzindo, que era justamente voltar para a palavra de Deus.
se atentar à Escritura. Mas ele diz, olha, agora, depois que a aflição bateu à minha porta, depois que a angústia bateu à minha porta, isso me levou à tua palavra. Isso significa que algumas vezes, a aflição é uma ferramenta da disciplina amorosa de Deus. Nós vemos Deus ali nos disciplinando. Deus, ele não desperdiça a nossa dor. Não, ele não desperdiça. Nem todo sofrimento, meu irmão, acontece porque nós cometemos algum pecado específico. É importante enfatizar isso aqui. É importante, sabe por quê? Quando nós olhamos para Jó, que eu acabei de citar o exemplo, inicia o livro de Jó dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, mais rico do Oriente. Ele se preocupava, inclusive, com a vida dos seus filhos. Ele oferecia sacrifícios a Deus pela vida dos seus filhos, com medo que ele estivesse transgredindo a lei do Senhor. Então, era um homem temente a Deus. Então, é claro que não havia ali um pecado específico, pelo menos não mencionado logo nesse início, mas todo sofrimento é justamente por conta do pecado. O homem pecou, se distanciou do Senhor, angústia e tribulação viriam sobre toda a alma que comete pecado. Então, seja de maneira indireta ou direta, o sofrimento é justamente por conta disso. Mas nem todo sofrimento acontece porque nós cometemos algum pecado específico. Precisamos deixar isso muito claro. Porque senão, às vezes a pessoa está passando por um vale, e aí o outro já vem para dizer, está vendo, isso aí é pecado. Sim, muitas vezes pode estar relacionado a pecado em nosso coração. E de maneira geral, um pecado, de maneira geral. Mas muitos querem ser taxativos em dizer, não, você precisa analisar. Porque fizeram isso com Jó também. Fizeram isso com Jó. Olharam para Jó, tanto sofrimento, tanta desgraça, não é possível, esse cara está em pecado. Está em pecado. Então a Bíblia não ensina que toda pessoa que ela está sofrendo, que sofre, está sendo disciplinada por algum pecado ali particular. Ela não mostra isso aí. Como eu já disse, Jó sofreu sem que o seu sofrimento fosse consequência de um pecado específico. O homem cego, que nasceu cego, descrito lá por João. Os discípulos perguntaram, quem pecou, foi ele ou foi o pai? Para que ele nascesse dessa maneira? Para que ele estivesse assim? Aí Jesus explica, Ele está assim para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele, que Deus seja glorificado por meio da existência. Então, no entanto, a Bíblia nos ensina que Deus ele pode utilizar as nossas aflições para nos corrigir, para nos lapidar, para nos disciplinar, para que nós possamos voltar para o caminho, voltar para a rota. Então, portanto, algumas vezes Deus ele permite que determinadas estruturas da minha vida e da sua vida sejam abaladas, porque muitas vezes nós podemos começar a construir a nossa segurança nelas. Nós podemos depositar a nossa segurança nessas coisas. Meu irmão, há coisas que nós só percebemos quando nós somos afligidos. Quando você é afligido, você percebe a sua limitação. Como, por exemplo, quando nós estamos ali no conforto nós podemos pensar o seguinte, eu controlo tudo, eu tenho controle de tudo. Isso aqui é a coisa mais louca que alguém pode dizer, meu irmão. Eu não tenho controle da minha vida. Eu não sei se eu vou estar vivo até o final desse dia, se amanhã eu estarei vivo. E não é só uma questão de retórica, de dizer, não, porque essa é a realidade. A nossa existência é assim, nós somos fracos. Mas nós somos tão arrogantes, tão impetulantes, que nós achamos que temos o controle de tudo. Quando você está no conforto, você acha que eu tenho controle de tudo. Até você descobrir que eu não controlo nada. No conforto você pode pensar, eu sou forte o bastante. Até você ver a sua força desfalecendo. Até você ver que você não é tão forte como você pensava. No conforto, muitas vezes, nós podemos pensar, eu consigo caminhar sozinho, não preciso de Deus, eu consigo caminhar. Até então que as nossas pernas espirituais comecem a falhar. E aí nós enxergamos, puxa, não é bem assim. Porque no conforto você pode até dizer, olha, Deus é importante. Deus é importante, Deus é maravilhoso. Mas é na aflição que nós percebemos, Deus é indispensável. Deus não é importante. Deus é indispensável, Deus é tudo para mim e para você. Essa diferença aqui é enorme. Mas isso, meu irmão, muitas vezes, algumas verdades, algumas lições, nós não aprendemos numa sala de aula. Não, você só vai aprender no vale. É no vale, é passando em meio aos vales da vida que nós iremos aprender. Essa é a grande realidade da existência humana. Algumas verdades você pode aprender ali na sala de aula, outras você vai aprender somente no vale. Você pode estudar, por exemplo, sobre a soberania de Deus, que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, que a sua vida está no controle desse Deus. Meu irmão, mas existe uma diferença brutal entre você estudar a soberania de Deus e você precisar descansar na soberania de Deus quando tudo foge do seu controle. Aí você sai da teoria e vamos para a prática.
Agora eu não tenho mais o controle, tudo está ruindo, tudo está desmoronando, ou eu confio em Deus, que nada foge do seu controle, que Ele continua com as rédeas em suas mãos, que a minha vida está nas mãos dEle, e eu posso descansar, eu posso confiar, que Ele vai cuidar de mim até o último dia, ou você vai surtar. Você pode estudar sobre a providência de Deus, mas existe uma diferença gigantesca entre você explicar a providência e precisar confiar na providência de Deus. Quando você olha o amanhã, e o amanhã é incerto. E aí então você tem que colocar em prática essa dependência de confiar na providência de Deus. Você pode estudar, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas algumas vezes, é somente quando nós atravessamos o vale da sombra da morte que nós descobrimos o verdadeiro significado, como Davi disse: tu estás comigo. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então aqui, Davi já nos mostrava o seguinte: pode ser, o pior cenário pode surgir, eu posso enfrentar o pior cenário, mas eu nunca estou sozinho. A aflição, meu irmão, ela revela os nossos ídolos. Sim, ela revela os nossos ídolos. Às vezes Deus permite que alguma coisa seja removida para revelar de fato quanto o nosso coração dependia daquela coisa. Porque às vezes você pode fazer, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Às vezes você não se dobra diante de Baal, você não se dobra diante de Maria, você não se dobra diante de Buda, diante de Alá, mas você pode se dobrar diante de muitas coisas. Diante do dinheiro, o dinheiro pode se tornar um Deus para mim e para você. Ah, eu não sou assim, pastor. É mesmo? Então você é melhor que Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi chegou um momento da sua vida que ele disse o seguinte: eu coloquei na prosperidade a minha confiança. Rapaz, eu coloquei na prosperidade a minha confiança. Então a aflição, ela revela os nossos ídolos. Muitas vezes o que nós mais amamos é o reconhecimento, é o aplauso. Às vezes o que é para mim inquestionável, quantos crentes às vezes eles dizem, você pergunta: e aí, irmão, está tudo bem? Ele fala assim: você tem saúde? Está tudo bem. Não, tem saúde, está tudo bem. Parece algo simples, algo normal, mas às vezes a saúde se torna um Deus. Não é esse. Porque se Deus der arrancar a sua saúde, ou se você vier a definhar, Deus deixa de ser bom por conta disso? Não estou dizendo que é fácil. Não. A doença, o luto, são coisas que tentam minar a minha e a sua fé. É uma luta diária que nós precisamos travar. Se você convive com uma limitação, seja ela física, qual seja, você vai ter que aprender a lidar com isso. Porque são coisas que tentam minar e roubar a minha e a sua fé diariamente. Diariamente. É então o que nós fazemos diante de dias assim, diante de circunstâncias assim. Você precisa mais uma vez voltar para a Escritura. Porque senão você olha o cenário e você vai dizer: realmente, Deus, eu estou sozinho. Eu estou sozinho. Se Deus arrancasse tudo de você hoje, Deus seria suficiente? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Porque às vezes nós levantamos as mãos e dizemos: Deus é louvado seja Deus, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Mas e se Deus lhe arrancasse tudo, seu dinheiro, sua saúde, Ele seria suficiente para você? Você continuaria dizendo: Deus é bom? Deus é misericordioso? Então a aflição, ela revela os nossos ídolos, que pode ser a nossa saúde, os nossos planos, a nossa posição, o controle que nós temos de determinadas circunstâncias. Aí então, quando elas são removidas, nós chegamos a uma conclusão: eu não estava apenas usando ou usufruindo daquilo, eu estava confiando naquilo, eu estava colocando a minha confiança, a minha esperança naquilo. Por isso a aflição, ela pode funcionar ali como um diagnóstico espiritual. Ela vai revelar aquilo que estava escondido muitas vezes no meu e no seu coração. Porque a realidade é essa, meu irmão: estamos sujeitos a isso. Eu sempre falei isso com a minha esposa. Independente se volta o seu braço funcional, não volta, se a sua perna não volta, se você vai andar, ou se você vai só ficar sentado o resto da vida, vai ser fácil? Claro que não, no começo não era, até hoje não é. E tinha muitas incertezas. Mas eu falei assim: Deus, Ele continua sendo Deus, Ele deve ser digno de ser louvado e engrandecido por meio da sua vida. Independente se você vai voltar 100% ou não, porque você não merecia. Você merecia a morte, como eu também mereço a morte. Mas Deus foi misericordioso, Deus poupou. Então você tem uma missão, você tem um propósito a ser cumprido. E ponto final, e Deus deve ser glorificado e exaltado por meio da sua vida. Mas é claro que isso, meu irmão, é uma luta, é uma tentação.
todo dia ser tentado. Será mesmo se o Senhor está ali? Será se Ele vai me sustentar, se Ele vai me conduzir em meio a essas enormidades da vida? Mas veja a reação do salmista diante desse cenário. Depois de ser afligido, ele não diz: Senhor, tira imediatamente essa aflição. Não foi essa a oração. Ele não ora dessa maneira. Senhor, eu estou sendo afligido, estou passando por angústias e aflições, remove agora, de maneira imediata, essa aflição. Não, ele pede: Senhor, ensina-me. Ele vai dizer isso no verso 66, no verso 68. Senhor, ensina-me o bom juízo e conhecimento. Senhor, ensina-me os teus decretos. Isso aqui é extraordinário. O salmista percebeu que mais importante do que simplesmente sair da aflição, era necessário aprender na aflição. Aprender naquelas circunstâncias. Essa deveria ser uma das nossas orações nos momentos mais difíceis, né? Senhor, é claro que eu quero sair disso. Não há nenhum problema você orar a Deus dessa maneira. Os salmistas, inúmeras vezes, eles rasgam o coração diante de Deus e falam: Deus, está doendo, tem misericórdia de mim. Mas eles reafirmam a bondade de Deus, o cuidado de Deus, e muda então o cenário, a perspectiva. Inúmeras vezes, ao lermos o livro de Salmos, nós não vemos que os problemas foram solucionados de maneira imediata. Não, os problemas estavam ali, as dificuldades continuavam ali, mas o que mudou foi eles, foram os salmistas. Eles voltaram, reafirmaram a fé, a esperança, a confiança em Deus e continuaram caminhando. E isso mudou completamente o cenário. Então não há nenhum problema: Senhor, eu quero sair disso. Mas nós devemos falar: Senhor, não permita que eu saia disso sem aprender aquilo que o Senhor quer me ensinar. Não me deixe sair dessa circunstância sem eu aprender aquilo que o Senhor quer me transmitir aqui. Aquilo que o Senhor está me ensinando. Porque talvez a nossa primeira pergunta, né, a primeira indagação ali diante da dor, seja: Senhor, quando que isso vai acabar? Quando que isso vai passar? É que na minha posição, eu convivo com várias pessoas, e em diversas circunstâncias. Desde aqueles com problemas tranquilos, mais suave, vamos assim dizer. O problema nunca é suave, mas assim, mais de boa, né, para você mexer. E aqueles que estão lidando com dias para morrer. E aí? Às vezes nós queremos, né? Quando que isso vai acabar? É uma luta. É uma luta. É uma luta, é uma angústia gigantesca. E aí, como enxergar algo de bom assim? Aí nós precisamos voltar para a Escritura e reafirmar a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. Então a pergunta não deveria ser: Senhor, quando que isso vai acabar? Talvez exista uma pergunta, né, se tivermos. Para mim, nós nem temos que fazer pergunta alguma, mas nós somos seres humanos, somos falhos. Né? O salmista chega em um determinado momento da sua vida e diz: por que estás abatida a minha alma? Ele levanta uma indagação. E a resposta vem automaticamente a seguida. Por que estás abatida a minha alma? E a resposta é: espera em Deus. Ele levanta uma indagação, né, e não é aquela indagação de alguém que está blasfemando, se levantando contra Deus ou querendo colocar Deus contra a parede. Não, é um questionamento genuíno. É um questionamento genuíno. Então, se existir esse questionamento genuíno ali, nós deveríamos perguntar: Senhor, o que o Senhor deseja produzir em mim através disso? Através dessa circunstância? Porque talvez, meu irmão, Deus esteja corrigindo alguma rota aí. Deus talvez esteja corrigindo algum orgulho, quebrando o seu orgulho, a sua arrogância. Porque nós somos arrogantes. Ah, eu não sou assim, então você não se conhece. Nós somos arrogantes, nós somos orgulhosos, nós somos impetulantes. Talvez Deus esteja reorganizando alguma prioridade. A sua prioridade. Que às vezes nós passamos a vida inteira. Não que nós não precisamos do dinheiro, nós precisamos de dinheiro para tudo hoje. Você sabe disso, não estou dizendo. Só que para muitos o dinheiro tornou-se um Deus. A carreira é um Deus. Eu nunca vi ninguém num leito de hospital pedindo: olha, tragam os meus diplomas, traga para que eu veja o saldo da minha conta bancária. Não, no leito de hospital, onde a pessoa ela vai realmente enxergar, infelizmente muitos só enxergam isso, o que realmente importa nessa vida, que é Deus e as pessoas. Só que muitas vezes, ao longo da nossa existência, a nossa prioridade estão nessas coisas. Então Deus muitas vezes precisa nos levar por esses vales, a vida precisa dar uma funilada para nós enxergarmos e reorganizarmos alguma prioridade. Talvez Deus esteja removendo ali alguma falsa segurança.
nos ensinando a dependência dele, nos levando a isso, aprofundando ali a nossa oração, ou realmente nos trazendo aqui de volta para a sua palavra, como o salmista está dizendo. Porque algumas vezes, meu irmão, Deus permite uma dor temporária para impedir um afastamento muito maior. Muito maior. Só que quando nós estamos passando por aquele vale, muitas vezes nós não enxergamos. Por isso que nós precisamos confiar, esperar, crer no nosso Deus. E por último, para a gente encerrar, na aflição, nós descobrimos que a palavra de Deus vale mais do que tudo o que nós podemos perder. Verso 69 ao 72. E ele diz, né, os arrogantes inventam mentira contra mim, mas eu guardo os teus preceitos com sinceridade. O coração deles se tornou insensível, como a gordura, mas eu tenho prazer na tua lei. Foi bom eu ter sido castigado, ou afligido, né, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, a lei da tua boca vale mais do que milhares de peças de ouro ou de prata. Então o salmista, ele continua, né, olha, os soberbos, eles têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. E é claro que sozinho nós não conseguimos isso. Então aqui nós vemos pelo menos dois movimentos, né? Eles mentem, e do outro lado, em contrapartida, ele se apega à verdade. Eles tentaram então destruí-lo através das palavras, e qual foi a resposta do salmista? Ele se agarra à palavra de Deus. Isso aqui, meu irmão, o sofrimento, quando você passa por uma dor profunda, ela se torna um divisor de águas na sua vida. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa ao passar por isso. É inevitável. É inevitável. Ela se torna um divisor de águas. Ou ela te leva para perto de Deus, ou ela te leva para longe de Deus. Sempre vai ser assim. Quando nós passamos por uma dor grande, um grande sofrimento, ou ela vai nos levar para perto de Deus, ou ela vai nos levar para longe de Deus. Foi assim com Jó, não foi? Ele está sofrendo horrores, e ele diz, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. A esposa, que está ali ao lado dele, a companheira, sofreu o mesmo horror, o mesmo sofrimento, a mesma dor. Qual foi a reação dela? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Sempre vai ser assim. Aqui, o salmista está descrevendo um cenário de angústia, de aflição. Então, a aflição poderia tê-lo afastado de Deus, mas aconteceu extremamente o contrário. A aflição o empurrou para Deus, o levou para Deus. Ele se prostrou diante de Deus. Então, a questão não é apenas o que a aflição faz conosco. É para onde? Para onde nós corremos quando nós somos afligidos? Para onde você corre? Para onde? Aonde você vai buscar o seu refúgio, o seu refrigério? Porque alguns, diante da dor, da aflição, eles correm para o ressentimento. E até Deus pode ser culpado daquela dor, daquela angústia, daquela aflição. Outros correm para o isolamento. Eu vou me trancar, não quero mais saber de nada, nem de ninguém. Outros vão se jogar nos vícios, vão mergulhar de cabeça nos vícios. Outros vão buscar em pessoas o refúgio que eles estão procurando. Outros abandonam a igreja, estudam um balde, né, como diz aí o ditado. Não quero mais saber de nada, nem de ninguém. Outros se afastam de Deus. Aqui o salmista está dizendo que ele corre para a palavra de Deus, ele vai buscar o Senhor. E é o que eu e você precisamos fazer. Ele vai encerrar dizendo, né, foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos, a tua palavra. Talvez essa seja uma das declarações mais difíceis de fazer em toda a Bíblia. Foi bom eu ter passado por isso. Não porque a aflição era boa em si mesma, mas porque Deus produziu algo através dela. Qual que foi o resultado? Ele diz aqui, foi bom eu ter passado por isso, ter sido afligido, porque eu aprendi os teus decretos. Então, a dor ali, naquele exato momento, tornou a palavra de Deus ainda mais preciosa. Ele enxergou isso. Existem coisas, meu irmão, que nós só aprendemos sobre a Bíblia quando nós precisamos dela. Tem coisas que ficam só na teoria. Há promessas que nós conhecemos intelectualmente, até chegar o dia que nós precisamos nos agarrar a elas para sobreviver. Você olha para o pior cenário, ou eu continuo crendo que Deus está no controle, que Ele vai me sustentar como Ele prometeu na palavra dEle, ou eu vou sucumbir. Porque eu olho todo o cenário e tudo indica o contrário. Mas eu prefiro continuar crendo naquilo que o Senhor diz em sua palavra. Então a Bíblia ela deixa de ser apenas um livro que nós estudamos. Ela deixa de ser apenas um livro que nós estudamos, ela se torna alimento
Ela se torna a nossa água, a nossa âncora, o nosso refúgio, a espada, a luz, tudo aquilo que eu e você precisamos. Aí então nós vamos entender o que o salmista está dizendo ali no verso 72. Para mim a lei da tua boca vale mais do que milhares de peças de ouro ou de prata. Ou seja, agora ele enxerga a vida com outros valores. Imagina, você põe lá milhares de moedas de ouro, do outro lado da palavra de Deus. Está dizendo, eu fico com a palavra de Deus. Isso aqui tem muito mais valor. Por quê? Porque a aflição ensinou a ele uma coisa. Existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Quantas vezes já vi pais que estavam aí servindo a Deus, né, de uma certa maneira, até passarem por uma dor gigantesca. De repente você olha aquela pessoa que por longos e longos anos serviu a Deus daquele jeito, né? Daquele jeitinho, mais ou menos, né? Daquele jeitinho mais ou menos. De repente, meu irmão, ele passa por uma situação tão difícil que daqui a pouco não é mais a mesma pessoa. Ele não canta da mesma maneira que cantava, ele não ora da mesma maneira que orava, ele não serve a Deus da mesma maneira que servia, porque houve ali um divisor de águas. Ele conseguiu enxergar pela graça de Deus que de fato importa. Então existem coisas que o dinheiro não pode comprar, mas existem coisas que somente Deus pode dar. Só Ele pode fazer. O dinheiro pode comprar uma boa cama aí, mas ele não pode comprar a paz. Não. Isaías diz o meu Deus, né? Aos perversos não há paz. Para os perversos não há paz. Perverso aqui não é o adúltero ou o homicida, não. É todo aquele que está distante de Deus. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter sucesso, mas paz ele não vai ter. Uma paz que Jesus, como Jesus mesmo disse, uma paz que o mundo não pode dar. O mundo não pode roubar de vocês. Só eu posso dar. E aqui, por isso que o crente ele vai enfrentar a sua vida com outra perspectiva. Porque ele sabe, o meu Deus sofreu horrores, ele passou por tantas circunstâncias, mas ele garantiu estar comigo, então eu sei que ele vai estar comigo. Ele vai estar comigo. O dinheiro ele pode comprar os medicamentos, meu irmão, mas ele não pode comprar a vida. Tem gente que acha que o dinheiro pode comprar tudo. Não, ele pode comprar inúmeras coisas aí. Pode comprar os medicamentos, mas não pode comprar a vida. Pode até comprar uma companhia, mas comunhão de verdade? Não compra. Pode prover uma certa segurança humana, mas ele não pode comprar uma esperança eterna e a vida eterna. Então, quando tudo começa a desmoronar, nós descobrimos onde estão os verdadeiros tesouros. Aonde estão, de fato, os verdadeiros tesouros. Por isso, nós devemos olhar para Cristo. Olhar para o Senhor. Como nós podemos ter certeza de que Deus consegue transformar o sofrimento em bem? É só olharmos para a cruz, meu irmão. Jesus foi caluniado, foi rejeitado, foi traído, foi espancado, foi injustamente condenado, foi crucificado. Imagine se você estivesse ali diante do Calvário naquela sexta-feira. Alguém poderia perguntar, será se há alguma coisa de bom acontecendo aqui? Humanamente, a resposta poderia ser não, não há. Imagine os discípulos olhando para o seu líder, para o seu mestre, tipo assim, agora tudo acabou. Tudo acabou, o nosso líder está pendurado no madeiro. Mas não era isso que estava acontecendo. Lá na cruz, nós estamos vendo, né, o maior ato de injustiça da história, ou seja, o único homem verdadeiramente inocente estava sendo pendurado no madeiro, foi pendurado no madeiro, e aqueles que estavam presentes naquele exato momento, talvez era só isso que eles estavam enxergando. Mas depois de 3 dias eles descobriram algo. Deus estava produzindo o maior bem através da maior aflição. Aquilo que para eles parecia ser o final, não era. Na cruz, o pecado estava sendo pago. A justiça de Deus estava sendo satisfeita. Satanás estava sendo derrotado. A redenção estava sendo conquistada. Nós somos reconciliados com Deus por meio da obra de Cristo. A redenção estava sendo conquistada. Os pecadores, como diz o apóstolo Paulo, estavam sendo reconciliados com Deus. Então a cruz, meu irmão, é a prova definitiva que Deus consegue produzir o maior bem através da maior dor. Nós vemos lá na cruz. Então, quando você não entender a sua aflição, meu irmão, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Quando talvez a dúvida assolar o seu coração, e talvez quiser brotar ali um questionamento da bondade de Deus, olhe para a cruz. Quando você não conseguir compreender o que Deus está fazendo, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Talvez você não saiba, porque Deus permitiu determinada coisa. Mas na cruz, você sabe uma coisa. Não pode ser porque Ele deixou de amar você. Não. Estou passando isso não é porque Deus deixou de me amar. Não. Deus continua cuidando, amando, cuidando de cada um dos seus filhos. Talvez possa
Tem pessoas aqui hoje no nosso meio atravessando inúmeras aflições. Eu não sei das suas dores, muitas vezes, das suas angústias e das suas aflições. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Talvez você possa ter entrado aqui com essas indagações. Por que Deus está permitindo isso? Talvez você possa até sair sem algumas respostas, ou a resposta do porquê, mas o Salmo 119 nos apresenta algo talvez mais importante. Quem está conosco enquanto nós atravessamos isso? Quem está comigo com você? O salmista diz, Deus é bom. Deus, um Deus que faz o bem, um Deus que cumpre a sua palavra, um Deus que corrige os seus filhos, um Deus que nos ensina, um Deus que nos guarda. Um Deus que transforma as nossas aflições em um instrumento, muitas vezes, de santificação. Mesmo então que você hoje não consiga dizer, né? Talvez você hoje ainda não consiga dizer isso. Olha, eu entendo o que Deus está fazendo. Mas pela fé você pode dizer, Deus é bom e fazes o bem, como o salmista disse. Deus é bom, tu és bom e fazes o bem. Talvez você não consiga chegar hoje no final desse culto, como nós estamos encerrando, e dizer como o salmista, eu gostei daquilo que me aconteceu. Isso foi bom. Mas vai chegar um momento que você vai olhar para trás e vai reconhecer. Deus utilizou aquilo para operar na minha vida. Deus utilizou, seja aquela dor, sofrimento, angústia, aflição, para me trazer de volta, ou para quebrar o meu orgulho, para me ensinar uma dependência real dele, ou para me aproximar da sua palavra. Ele utilizou, né, a cruz de Cristo para trazer a mim e a você a redenção. Então, meu irmão, que nós nos lembremos, na aflição, nós aprendemos que a bondade de Deus não depende da circunstância. Na aflição, Deus corrige os caminhos que o conforto não conseguiu corrigir. Na aflição, nós descobrimos que a palavra de Deus vale mais do que tudo que eu e você podemos perder nessa vida. Então, a aflição ela pode não ser boa, mas nas mãos de um Deus bom, ela pode sim produzir um bem que conforto jamais iria produzir na minha e na sua vida. Então, que eu e você possamos examinar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Não desperdice a sua dor. Ore, abra a sua Bíblia, examine o seu coração. Olhe para Cristo e continue caminhando. Porque o mesmo Deus que estava com você, se você é filho de Deus, o mesmo Deus que estava com você antes da aflição, continua sendo bom no meio dela. Como nós vemos sempre na palavra do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Você pode aí no seu lugar, fechar os teus olhos. Mas eu quero desafiar você a fazer a sua oração. Do seu modo, da sua maneira. Não deixe de orar a Deus. E como eu disse, talvez você possa ter entrado aqui nessa manhã passando pelos vales da vida. Esse é o momento de você orar a Deus. Deus não se preocupa com as nossas palavras, né? Se você vai fazer uma oração bonita ou não. Esse Deus que habita no alto, sublime trono, Ele está ali com um contrito e quebrantado de coração. Que Deus te dê graça para que você deposite nele a sua confiança. E se você entrou aqui nessa manhã e a sua vida está tranquila, meu irmão, louvado seja Deus por isso. Mas você precisa estar ciente, os dias maus virão. Os dias difíceis você vai ter que aprender a lidar com eles. Que a realidade é que a maior parte da nossa existência será assim, de dores, angústias e aflições. Mas tem de bom ânimo, como disse Jesus, não é? A boa notícia é que nós nunca estamos sozinhos. E eu não olho para a vida com óculos cinza, não. Não. A vida para mim é maravilhosa. Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Se eu estou respirando, louvado seja Ele. Louvado seja Deus por isso. Que a cada dia nós possamos, com a graça dEle, manter um coração grato, que louve e que exalta o Senhor. Que a cada dia você volte-se para Ele. Porque só Ele pode produzir, só Ele pode prover o refúgio e o refrigério que eu e você precisamos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro com cada um dos meus irmãos, Pai, que estão aqui nesta manhã. Como eu já disse, ó Deus, eu não sei a maneira que eles entraram, mas o Senhor que sonda e esquadrinha os corações, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Eu peço a Deus que o Senhor possa sondar o coração de cada um que está aqui nesta manhã. Pai, que o Senhor possa vir ao nosso encontro, ó Pai, operando, ó Pai, nas nossas vidas, transformando, ó Pai, os nossos corações, o nosso coração, quebrando, ó Pai, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa impetulância. Faz-nos enxergar, Pai, se há algum caminho mau em nós. Mas que também o Senhor
Que esse Deus bom, misericordioso, seja o Senhor que nos traz o consolo, o refúgio, o refrigério. Então esta é a minha oração, Pai, nesta manhã. Que o Senhor possa revigorar aqueles que chegaram aqui abatidos, aflitos, sem nenhum vigor. Renova a esperança, a confiança, mas também faz-nos enxergar os nossos erros, os nossos pecados. Para assim como o salmista ele voltou para a Tua palavra, nós também possamos recalcular essa rota e voltar para o caminho certo. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Que a mão do Senhor e a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, meu irmão, em no nome de Jesus. Amém? Nós estamos encerrados. Despeça aí do seu irmão com a graça e com a paz do Senhor.